Amados, a palavra de Deus nos mostra algumas passagens. A palavra de Deus nos mostra algumas passagens que nos mostra claramente este tema que Deus coloca no nosso coração, que não importa o lugar, o que importa são as nossas escolhas. Agora, com isso, faz com que eu ande em qualquer lugar? Não, não é isso. Porque quem escolhe ser diferente, quem escolhe ser abençoado, não anda em qualquer lugar. Mas quando eu e você, por algum motivo, estamos num determinado lugar, que ainda não seja um lugar agradável, que ainda não seja um lugar bom, que ainda não seja um lugar aparentemente de vitória ou de bênção, o que define não é o lugar, são as nossas escolhas, são as nossas ações, são os nossos posicionamentos. E eu sei que todos que aqui estão, aqui presentes e os que estão em casa, querem vencer, querem vivenciar a vitória e a bênção de Deus na sua vida. Todos nós queremos. Pastor, eu conheço alguém que não quer. Sim, a gente sabe que existe louco para tudo, mas naturalmente a regra para qualquer pessoa é vencer, é ter vitória, é chegar nos céus. Ninguém quer ir para o inferno. Eu conheço também um que diz que quer. Diz que quer porque não conhece. Porque o inferno haverá pranto, ranger de dentes, dor, trevas, escuridão para toda a eternidade. E clamarão a morte, e a morte não existirá mais. Imagina, alguém querer morrer e não conseguir morrer. O inferno, ainda que falem, pessoas não entendem. Porque aqueles que vão para lá, há um arrependimento, não tem mais jeito. Porque o lugar de arrepender-se é agora. O lugar de se humilhar e de se posicionar é agora. Algumas pessoas vão dizer, mas pastor, Deus é tão bom. Deus é tão bom que não vai enviar ninguém para o inferno, pastor. Eu vou dizer, Ele é tão bom, e eu tenho certeza absoluta, Ele é tão bom, mas tão bom, que eu tenho mais certeza absoluta ainda, que Deus não vai enviar ninguém para o inferno. É ela que vai sozinha com os próprios pés. Deus não envia ninguém para o inferno, quem se envia é a própria pessoa. É ela, a sua desobediência, a sua conduta, a sua rebelião, a sua falta de submissão, faz ela caminhar para o inferno. Então Deus não quer que ninguém vá para o inferno, Deus não quer que nenhum ímpio se perca. Deus se entristece quando um ímpio falece, perde a sua vida, Deus fica triste. Por quê? Porque Deus quer salvar todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para quê? Para que eu e você tenham a vida eterna. O desejo de Deus é nos surpreender. O desejo de Deus é nos honrar. O desejo de Deus é nos salvar. O desejo de Deus hoje aqui é abençoar você em nome de Jesus Cristo. Deus nesse exato momento está ansiando para liberar promessas e milagres sobre a sua vida. Afinal, um dos nomes de Deus é presenteador. Deus tem presentes para mim e para você aqui hoje em nome de Jesus. Mas olha isso, queridos, nós precisamos entender que não importa o lugar, mas sim as nossas escolhas e as nossas atitudes, a qual nós nos posicionamos. No Evangelho de João, capítulo 15, a Bíblia diz que Deus é a videira, Ele é a árvore da vida, Ele é a própria videira, em que aqueles que são ramos, varas, que estão conectadas nele, então dará fruto na estação própria. Quer dizer, florescerá, prosperará, vai ser uma bênção a sua vida. Por quê? Porque estamos ligados em Deus, não por capacidade própria, mas porque Deus fará nos gerar para a sua glória em nome de Jesus Cristo. Quer dizer, então Deus nos chamou para gerar, Deus nos chamou para manifestar o seu poder. Agora, mais uma vez, entenda para você perceber, não importa o lugar, mas não significa que quem escolhe fazer a coisa certa ande em qualquer lugar. Quem está entendendo? Tem pessoas, irmãos, que ela pode estar vivenciando na promiscuidade, no pecado, no erro, e neste momento, Deus ministrar o coração dela, por ela abrir o coração para Deus, por ela perceber que está indo para o abismo, por ela perceber que está fazendo o que não presta, e naquele lugar ela dizer, Senhor, me socorre, Senhor. Senhor, me transforma, Senhor, me abençoa, Senhor. Quer dizer, ela não está no lugar propício, ela não está dentro de uma igreja, ela está no lugar de perdição, mas o seu coração e a sua escolha
é sair daquele lugar. Aí quando ela abre a sua boca, Deus vem me socorrer, o Senhor diz: eu estou aqui para te guardar, para te livrar, para te perdoar, para te transformar, para te abençoar, para te surpreender, para te impactar. Mas quem um dia entendeu o propósito não pode escolher caminhar nesses lugares. Quer dizer, não importa o lugar, não significa que eu ande em qualquer lugar. Isso é a primeira coisa que nós precisamos guardar. Agora Deus colocou no meu coração aqui alguns personagens e algumas passagens de alguns homens e mulheres de Deus, personagens da Bíblia, e que nos mostra de forma clara, muito clara e evidente a sua vida de perversidade, ainda estando no lugar de sucesso, ainda estando no lugar de milagre, ainda estando no lugar da vitória, mas infelizmente a sua escolha foi errada. E por esse motivo colheram maldição, e por esse motivo colheram desastre, e por esse motivo vivenciaram grandes provas na sua vida. Olha, Deus te trouxe aqui e te faz ouvir essa mensagem, faz me ouvir, faz nós, eu e você, nós ouvimos esta mensagem para quê? Para nos ensinar a ter escolhas ungidas e abençoadas por Ele, para que as nossas escolhas nos levem ao caminho do sucesso, porque eu creio que você quer ter sucesso na sua vida em nome de Jesus. Se você quer ter sucesso, diga: eu quero ter sucesso. Se você em casa, escreva aí: eu quero ter sucesso. Olha isso, a palavra de Deus nos mostra que quando Abrão ainda não tinha sido mudado o seu nome, justamente porque ele não tinha se submetido à totalidade da promessa. Abraão tinha se submetido parte da promessa. Algumas pessoas vão dizer: pastor, eu tenho promessa, mas eu não estou vivendo ainda. Deus não cumpriu. Deus ainda não estabeleceu a promessa. Por qual motivo? O primeiro motivo, muitos deles, a promessa não se cumpriu, não é por culpa de Deus. Não é porque Deus falou e se esqueceu, e Ele é ruim, Ele é mau e Ele não quer entregar. Não. Existem critérios que habilitam o trono e ligam em Deus para que Ele possa liberar a promessa. A primeira coisa que eu e você, quando entendemos isso sobre promessa, é eu e você entender que Deus não aprova porque você é cristão, porque você diz servir a Deus, porque você diz que tem Jesus, viver uma vida de promiscuidade, viver uma vida de pecado. Eu conheço a Bíblia, Deus vai me abençoar, mesmo que eu cometa o que não presta. Deus não faz isso. Esses erros cometidos faz com que há impedimento de promessa nos alcançar. Quer dizer, a bênção, existe uma promessa, existe um milagre, que sabemos até onde está a promessa. Deus diz: aqui está a promessa, ou ali está a promessa. Não importa, ou é aqui, ou é ali, ou acolá. Ali, acolá, aqui está a promessa. Mas escute, para você chegar ali precisa de uma ponte para você alcançar. E essas pontes são construídas pelas nossas ações. Então, quando Deus chama Abrão, Ele faz uma promessa que ele seria pai de uma grande nação. Primeiro, ele não podia gerar. Ele era um homem de idade avançada. E o tempo foi se passando e demorando cada vez mais. Não só ele, a sua mulher também. A Bíblia diz que ele já estava com o corpo adormecido. Quer dizer, não havia capacidade natural dele ser pai. Para ser pai, quanto mais de uma grande nação. Mas quando Deus promete, não importa as barreiras e impedimentos que existem na sua vida. O que importa é eu e você decidir obedecer a promessa. Porque se eu e você decidir obedecer a promessa, se prepare, porque você vai viver o cumprimento completo e pleno da promessa de Deus. Agora escute o que eu disse. Há coisas que impedem de Deus liberar. Se Deus é abençoador, se Deus é galardoador, se Deus é presenteador, por que é que Ele não presenteia? Porque a responsabilidade e a culpa não é de Deus. Lembra quando na casa de Eli, o sacerdote, dentro da casa dele havia uma farra, havia uma vida medíocre de filhos e pai, vivenciando com a arca. A arca era a presença de Deus do Antigo Testamento. Eles tinham a presença de Deus dentro da sua casa. E quando souberam que os filisteus haviam de se levantar contra o povo de Israel, os próprios filhos que viviam em pecado pegaram a arca, quer dizer, pegaram a presença e foram para a batalha.
Quer dizer, eles eram crentes cristãos, convertidos, conheciam a Bíblia, frequentavam a igreja, tinha a presença e a arca na sua casa, mas quando leva a presença para a batalha, quem morre é eles. Por quê? Porque as suas ações não condiziam com a liberação da promessa. Tinham a promessa, mas as pontes não podiam conectar a promessa. Tinha uma promessa dada por Deus, mas eles não obedeciam e se submetiam para que o seu posicionamento liberasse tudo aquilo que Deus tinha para eles. Tanto que Samuel é colocado na casa de Eli, o sacerdote, e ele começa por Deus, por misericórdia, repreender aquela casa, dizer: olha, coloque a casa em ordem, se arrependa, se posicione, se humilhe, porque senão vocês vão viver a justiça do próprio erro de vocês. Não é a justiça de Deus, porque Ele é mau. Não, o desejo de Deus é abençoar, mas Deus está avisando: escute, a sua atitude vai te levar à morte. O seu posicionamento vai trazer destruição na sua casa. As suas plantações vão trazer más colheitas. Porque Deus está liberando uma colheita? Não, porque as nossas ações não permitem que Deus possa nos abençoar. Quem está entendendo, levante a sua mão assim para me entender. Talvez está sendo um pouco complexo essa parte, mas você vai entender toda a revelação. O que Deus está dizendo então, Ele quer abençoar, mas pontes precisam conectar. E eu sempre dou um exemplo: olha, esse carro aqui é seu. Tá bom, obrigado, é meu. Primeiro, se você não colocar o documento no seu nome, você não pode utilizar. Segundo, se você não tiver carta, você não pode usá-la. Terceiro, se você não vir buscar a chave, você não pode ligar o carro. Aí você precisa tomar condutas, colocar combustível, cuidar do carro. Quer dizer, Deus entregou a promessa, mas não é porque você tem um carro que você está andando com ele. Tem gente que tem um carro, mas está andando de ônibus. Por quê? Porque ficou com medo, está com trauma. Alguma coisa aconteceu, ela tem um carro, mas ela não usufrui da promessa. Tem muita gente cheia de promessa, mas está andando a pé espiritualmente. Quem está entendendo o que Deus está dizendo, irmãos? E por que Deus fica impedido? Lembra que Deus, Jesus, um dos nomes deles é o advogado justo. E o advogado justo, para nos abençoar, ele precisa de argumentos legais. O advogado não trabalha com ideias. O advogado não trabalha com sentimento. O advogado trabalha com a lei e com respaldo na palavra, na lei, na justiça. Ele não pode justificar você embasado em alguma coisa sentimental, não. Ele vai dizer: olha, ele pecava, é verdade, ele um dia errou, é verdade, mas o preço foi pago na cruz do Calvário, e a lei diz que não tem nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Então hoje ele está livre pelo poder do sangue de Jesus. Quer dizer, o advogado vai fazer a sua defesa e vai te livrar e vai te guardar, desde que eu e você tenha uma conduta em obediência à sua palavra. Existe uma promessa, mas nós precisamos se render a ela para que ela, de verdade totalitária, se cumpra em nossas vidas, para que a bênção seja nossa. Acredite, Eli, Ofni e Finéias, esses filhos de Eli, eles tinham a arca, eles tinham, entre aspas, a presença, mas a sua vida não condizia com obedecer. E então, quando eles levam a presença, quem morre é eles. Porque Deus não aprova o que é ilícito. Deus não aprova o que é errado. Deus não aprova o que não edifica. Deus não aprova pecado. Não adianta você dizer, conhecer, frequentar a igreja, que você está sendo protegido. Quantas pessoas, uma vez passou uma pessoa aqui nessa igreja, entrou aqui dentro da igreja, estava armado e pediu oração para ir assaltar. Tem cabimento de você acha que é mentira isso? Tem gente que está dizendo, cometendo crime debaixo de oração. Eu digo para você, se prepare, porque a morte já está certa. Deus não aprova aquilo que é contra a sua palavra. Deus não aprova, não é porque você o conhece, não é porque você frequenta a igreja, não é porque você conhece o pastor, não é porque você subiu o monte, não é porque você nunca faltou, não importa o lugar, o que importa é o seu posicionamento diante de Deus. Então Abraão recebe a promessa é dele, Deus garantiu a promessa, só que os anos vão se estendendo, e parte da promessa a qual Deus deu ordem para ele: eu te dou a promessa, mas escute, Abraão, eu te faço pai de uma grande nação, desde que há uma condição: sai da tua casa,
da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão saiu de casa, Abraão fez parte do que Deus falou, mas ele não se afastou da sua parentela, ele levou com ele Ló, o seu sobrinho. E sabemos a história então que aparentemente os dois enriquecem, só que começa a gerar contenda. Você já ouviu alguém enriquecer ilicitamente? Sim ou não? Você já ouviu alguém falar de que enriqueceu ilicitamente? Sim ou não, irmãos? Ou não? Claro que sim. O que tem de bandido rico por aí? Mas eu vou dizer uma coisa a você: é só dar tempo ao tempo. Porque não é eu quem faço isso ou você. Porque tudo que o homem plantar, certamente colherá. Então nós precisamos entender que o posicionamento em Deus precisa ser aperfeiçoado, precisa ser mudado, precisa ser alterado. Não adianta eu e você querer ter a promessa e continuar fazendo do nosso jeito. Não. Quem quer a promessa? Levante a mão quem quer a promessa. Se você quer a promessa, diga eu quero a promessa. Quem quer a promessa, diga eu quero a promessa. A gente quer a promessa, mas não quer a obediência. A gente não quer a promessa, mas não quer se render ao Deus da promessa. Então Abraão saiu fazendo o que ele achava. Enriqueceram ilicitamente. Mas daqui a pouco a Bíblia diz que os pastores de Ló e de Abraão começou a ter contenda. Porque quem enriquece ilicitamente, uma hora vai ter problema. Porque Deus não quer trazer riqueza para você. Deus quer trazer prosperidade, é diferente. Porque sabe o que é diferente de riqueza? Riqueza é você ficar rico, mas quebrado, destruído, sem dormir, problemático, cheio de coisas para resolver. Quer dizer, é só problema. Agora próspero não vai faltar recurso, não vai faltar saúde, não vai faltar alegria, não vai faltar vitória, não vai faltar milagre, não vai faltar presença, não vai faltar nada, porque Deus é o teu pastor e nada te faltará, diz o Senhor dos Exércitos. Olha a diferença do que é você vivenciar a promessa. Mas às vezes nós queremos empurrar, e Abraão fez isso. Escute, não é só Abraão que faz isso. Você e eu fazemos isso, e somos bem habilitados para continuar. Olha Deus, eu vou tentar mais um pouco do meu jeito, vai dar certo. Eu vou montar um negócio e vai prosperar. Quer dizer, prosperar não vai, só vai prosperar se estiver debaixo da obediência da palavra. Pode enriquecer, mas o enriquecimento vai se perder, vai trazer problema. Toda vez que Deus fala na Bíblia de forma de finanças, a Bíblia traz de forma pejorativa. Quando Deus fala de prosperidade, Ele fala de semente, quer dizer, vai crescer e vai multiplicar cada vez mais para a glória de Jesus. Deus não quer fazer você enriquecer, Deus quer te entregar sementes de prosperidade sobre a sua vida em nome de Jesus. É muito mais do que enriquecer. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Prosperidade não é você não poder ter milhões. Você pode ter milhões, mas você vai ter a paz de Deus que excede todo entendimento sobre a sua vida. Quer dizer, então nós conhecemos a história. Eles tiveram um problema, mas chega um determinado lugar, um momento que Abraão lembra da promessa. Ele fala, eu estou fazendo tudo errado, eu estou querendo fazer do meu jeito. Eu quero dar uns reset na minha vida, eu quero começar do zero. Mas eu quero começar com a bênção de Deus. Tudo que ele conquistou e tentou no tempo e na força dele, agora ele precisa resetar e dizer, escute Ló, chegou o tempo de a gente se separar. Nós vamos separar. Ló, eu estou triste, né, Abraão? Tudo bem. Só que é o seguinte, já que você quer separar, eu não queria. Estou aqui conjecturando com você, não era a minha vontade, mas já que você falou, então faz o seguinte, não dá para a gente andar mais junto? Não dá. Então precisa escolher o lado. Que lado que você quer, Ló? Aí Ló olha para um lado, deserto, olha para o outro, Campina. Aonde que ele vai ficar? Ele vai olhar para Campina, fontes de água, lugar lindo, perfeito, qualquer coisa que você plantar dá certo. Abraão diz, é lá que você vai? É para lá mesmo. Obrigado, tio, Deus abençoe, sobrinho, vai na paz. Ló vai para Campina e Abraão vai para o deserto. A Bíblia diz que esta Campina linda se torna o pior lugar onde o juízo de Deus se manifesta. Se torna Sodoma e Gomorra. O lugar de promiscuidade, de prostituição, onde a mulher de Ló virou estátua de sal porque se prendeu lá as coisas.
Estava acostumado com riqueza e força humana, mas Abraão não. Abraão saiu como Abraão, mas no meio da caminhada, Deus falou: agora você está obedecendo a minha promessa. Lembra que eu te disse que te faria pai de uma grande nação? Então já vai começar a mudar a sua identidade. Tu era Abraão, a partir de hoje tu será Abraão. A partir de hoje é uma promessa sobre a sua vida que começa. E Abraão vai para o meio do deserto, mas a Bíblia diz que alguns passos que ele dá, ele levanta sacrifícios e adora a Deus. Ele percebe que no deserto não importa o lugar, o que importa é o seu posicionamento, o que importa é a sua obediência, o que importa é a sua fidelidade. E Deus começa a prosperar no meio do deserto. Eu vou dizer, não importa onde você está hoje, se você se submeter a Deus, Deus vai mudar a tua história hoje, para a glória de Jesus. Aleluia! Enquanto Ló está vivendo em crise, Abraão está vivendo em Cristo. Enquanto um está vivenciando pelos seus olhos, porque a campina era algo visível, as fontes eram algo visível, agora Abraão está andando pelo deserto. Sabe o que é deserto? É andar pela fé, é andar pelo que você não vê, é andar pelo que você não enxerga, é olhar aquilo que você não compreende. Deus está dizendo: para de andar por vista e começa a viver pela fé. Para de andar pelos seus olhos naturais e começa a enxergar a glória de Deus sobre a sua história. Em nome de Jesus, Deus está abrindo os teus olhos espirituais. Deus está abrindo a tua visão aqui hoje e está dizendo para você: não se importe com o lugar, não se importe como você está enxergando a crise, a prova, o problema, a luta. Se você colocar Jesus no meio, Ele vai mudar essa história, Ele vai mudar a tua vida. Eu quero que você me diga alguém que deu certo sem colocar Jesus na história. Me diga alguém de sucesso que deu certo sem colocar Jesus. Ah, ele foi tão famoso, cantou, morreu, perdeu a vida, perdeu-se nas drogas, se prostituiu, se vendeu, arrebentou, separou, destruiu o casamento, perdeu os filhos, morreu na droga, foi preso, virou isso, aconteceu isso. O final é desastre, porque riqueza passa, mas prosperidade permanece, a bênção permanece, a unção permanece. Mas muitas vezes estamos acostumados a andar por aquilo que enxergamos. Perceba que naturalmente Ló está num ambiente propício ao sucesso. E Abraão está no lugar propício ao fracasso. Perceba que visivelmente o lugar onde está Ló é o lugar que tem tudo para dar certo. E é onde dá tudo errado. E Abraão é um lugar que tem tudo para dar errado. E tudo dá certo. Não é o lugar, é o seu posicionamento diante de Deus. Eu e você, Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui para ouvir essa mensagem e dizer: qual é a sua justificativa? Tem gente dizendo: sabe o que é? É que aqui em casa é a culpa da minha mulher, é que aqui em casa é a culpa do meu marido, é que aqui em casa ninguém é crente, só eu, é que aqui em casa ninguém me ajuda, não tem líder, não tem ninguém que faz nada por mim. O Senhor diz para você: não é o lugar, é o seu posicionamento. Não é a ligação de alguém, é a sua atitude, é o foco que você tem em Jesus, o quanto você está disposto a vencer, o quanto você está disposto a chegar e alcançar a promessa de Deus na sua vida. Não adianta eu e você ficar justificando e nos prendendo, dizendo que é o lugar. Não é o lugar e nem de quem está perto de você, porque quando você decide fazer a diferença e se posiciona como tal, a bênção de Deus vai te alcançar. Guarda isso no seu coração, não quero demorar muito. A palavra de Deus nos mostra então que Ló estava no lugar propício e Abraão no lugar que não era propício. Mas aquele que é próspero e transformado e vive o milagre é justamente aquele que está no lugar onde não parecia acontecer nada. Talvez você entrou aqui hoje, está ouvindo essa mensagem, que olha para a sua história propícia ao fracasso. Mas se hoje você se submeter à vontade de Deus, e se essa for a sua decisão, se prepare. Porque o lugar do deserto vai florescer no nome de Jesus Cristo.
O lugar do fracasso vai ter dupla honra, exaltação e milagre, porque Deus me traz aqui, traz você aqui para dizer: há um tempo de milagre, de honra sobre a minha e a sua vida, para que o nome dele venha a ser glorificado. A palavra de Deus nos mostra que Judas Iscariotes, quando a gente fala em Judas até arrepia, porque quando fala de Judas você pensa o quê? Você pensa no quê, irmãos? Quem conhece a história de Judas? Pensa no quê? No meu vizinho? No meu amigo? Você pensa em trair? Traidor, traição. Mas agora tira a imagem de Judas como traidor, esquece e lembra que Judas era discípulo de Jesus. Qual lugar que Judas estava? Quem era o pastor de Judas? Quem era o professor de Judas? Quem eram os amigos de Judas? Com quem que Judas andava? Judas vivia no bar ou na igreja? Judas andava com quem não prestava ou com quem prestava? O que Deus está dizendo para você e para mim é que não importa o lugar, o que importa é o seu posicionamento diante de Deus. Judas tinha tudo para dar certo, mas ele escolhe traí-lo, ele escolhe mentir, ele escolhe se enganar, ele escolhe a morte, a destruição, mas o ambiente que ele está é um ambiente propício ao sucesso. Eu disse: então, pastor, não tem problemas que eu vou andar naquele lugar que não presta. Não, essa é a justificativa de um fracassado, pecador, mentiroso, sem vergonha, pilantra, que quer fazer o que não presta. Porque quem anda com Deus e não quer se manter no lugar errado, quer estar no lugar da promessa e ter o coração convertido para Ele. Porque afinal o Senhor está pregando que não importa o lugar. Eu vou dizer: não importa o lugar quando você tem um coração quebrantado para se consertar diante de Deus. E ainda que você esteja no lugar do sucesso, se o seu coração é rebelde, o fracasso é certo. Há quantas pessoas elas estão justificando que as suas ações, que os seus erros, porque elas pecam, porque elas falham, porque elas querem culpar alguém. Se no ambiente lá de casa tivesse pelo menos mais 2 crentes lá, seria fácil ser crente. Não é o lugar, é o seu posicionamento, é o meu posicionamento. Judas estava no ambiente propício a viver a promessa, mas ele decidiu fazer o que não prestava. Nós conhecemos a história. Judas disse o seguinte: Judas não se vendeu por algumas moedas, não. Não, pastor, a Bíblia diz que ele recebeu 30 moedas. Eu digo para você, mas ele não se vendeu nem por isso. Ele diz o seguinte: Judas, o que me quiser dar, eu vou-lo entregarei. Os sacerdotes eram moedas, mas ele disse: o que vocês me quiserem dar, eu entrego Jesus. Para ele se vendeu por qualquer coisa, ele se vendeu por qualquer negócio. Há quantos cristãos hoje estão fazendo exatamente isso? Você está no lugar propício à vitória, mas a sua decisão é derrota. Aconteceu isso também com Esaú. Esaú era o primogênito, e o primogênito na cultura judaica é aquele que recebe a promessa, a herança, a bênção é liberada sobre ele. Se o pai fosse rei, ele seria rei. Há uma bênção espiritual sobre ele, mas o que ele faz? Ele vende a sua primogenitura por um prato de guisado, por qualquer negócio. Ele vende a unção por qualquer coisa. Quantas pessoas hoje estão vendendo a salvação por um tempo de pecado? Quantas pessoas estão vendendo hoje a sua graça, a unção, o milagre, o poder e a vitória por qualquer tempo de prazer medíocre e passageiro? Mas Deus está dizendo: não é o lugar, o que importa é a sua decisão, é a sua posição, é o seu foco, é a sua e a minha determinação diante de Deus. Judas entendeu isso? Não. Negou, pecou, mentiu, traiu e vendeu por qualquer coisa. Pastor, Judas é terrível. Você acha que não existe Judas nos dias de hoje? Quantos estão fazendo práticas piores do que Judas Iscariotes fez?
Mas ele estava num ambiente propício à vitória. Ele não podia reclamar dizendo: olha, eu tenho um pastor que não é legal, eu tenho um pastor que não é tão santo assim. Porque o pastor dele era Jesus. Ele não podia dizer: eu tenho um mestre que não sabe falar. Quem pregava para ele era Jesus. E quando Jesus pregava desde a sua infância, a Bíblia diz que os escribas, fariseus, os teóricos, os técnicos e os pedagogos da época olhavam para ele e ficavam perplexos, dizendo: quem é esse? Que quando prega é como se tivesse autoridade, é diferente. Quando Jesus falava, até aqueles que não entendiam dizia: há algo diferente nele. Deus está dizendo para você: ou você continua dizendo que o motivo de você e eu não crescer é o lugar, ou você começa a ser Jesus e fazer a diferença onde é que você pisa. Perceba isso. Judas, ele vive então como um discípulo. De novo, Judas não era o traidor. Diga: Judas não era traidor. Diga bem alto, irmão: Judas não era traidor. Diga: ele era discípulo. Agora escute uma coisa: Paulo, ele era perseguidor, traidor, sem vergonha, ladrão, batia, matava, arrebentava, destruía, causava, fazia tudo com cartas dos líderes da época, mas se tornou discípulo. Um era discípulo, se tornou traidor. Outro traidor, se tornou discípulo. Ele estava no caminho de Damasco, e a Bíblia diz que intentava ele se levantar contra a igreja. Escute, no lugar contrário, um coração contrário, com desejo contrário, tudo não era propício, mas ele teve um encontro com Jesus. Subitamente o resplendor de glória o cerca, e ele o reconhece como o Senhor da sua vida. E agora Paulo se torna um dos maiores discípulos de Jesus aqui na terra, pregando o evangelho, ensinando eu e você, e fazendo a diferença, e nunca mais desviou, ficou focado, firmado, não traiu, não negou, não mentiu, e vivenciou como discípulo ungido do Senhor aqui na terra. Enquanto um era o discípulo, viveu como escravo, perdido e traidor. Outro que era traidor mudou o seu coração e se transformou em um discípulo. Porque não é o lugar, é a minha escolha. Paulo entendeu, diz: eu quero ser discípulo do Senhor. Quem és o Senhor? O Senhor Jesus diz: duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Diga o que eu devo fazer. O Senhor vai para tal cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Só obedeça. Ele não questiona, ele obedece o que o Senhor o manda sem o conhecer. Coração era aquele que mandava, era o Senhor, agora ele se torna servo. Era perseguidor, agora se torna perseguido. Não era nada, agora se torna discípulo de Jesus. Perceba que o ambiente não importa. O que importa é as nossas escolhas. A palavra de Deus nos mostra que no ambiente celestial, tem algumas referências, eu não vou entrar aqui nem para citar onde estão essas referências. Depois você pode procurar todas elas, você vai encontrar com facilidade. A palavra de Deus nos fala no próprio livro de Isaías, e nos fala também, se não me engano, em Ezequiel, a passagem onde fala-se sobre Lúcifer, aquele que era representado como a glória de Deus, em que a sua coroa brilhava, em que o resplendor estava sobre ele, mas que no seu coração entrou um sentimento de ser igual a Deus. Aquele que brilhava, diz a Bíblia que agora está em trevas. Lúcifer estava num ambiente propício ao milagre. Aonde? Vivenciando nos céus. Ao lado de quem? De Deus. Não importa o lugar onde nós estamos, o que importa são as nossas escolhas. Tem gente que está aqui hoje dentro da igreja, mas não vê a hora de estar fazendo alguma coisa que não é de agrado de Deus. E tem gente que está fora dizendo: Senhor, eu quero voltar para a fazenda, não vejo a hora de voltar para casa, não vejo a hora de voltar para o meu lar, não vejo a hora de pedir perdão, porque eu pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Tem um filho pródigo dentro, e tem um filho pródigo que está no chiqueiro dizendo: eu não vejo a hora de voltar para a fazenda. Um estava dentro do chiqueiro, com um sentimento de arrependimento, querendo voltar para a fazenda. E outro dentro da fazenda, com um sentimento de ira, de chiqueiro dentro dele. Não importa o lugar,
O que importa é as nossas escolhas. Eu disse para você que Lúcifer, ele estava nos céus. Mas olha que tremendo. Enquanto um estava no céu e é expulso do céu, a palavra de Deus nos diz agora de um que tinha tudo para estar no inferno e entrou nos céus. O ambiente dele era de julgamento. O ambiente dele era de justiça. O ambiente dele era de condenação. Eu disse, um estava no inferno, no céu, foi parar no inferno. E o outro estava no inferno e foi parar no céu. Quem é esse outro, pastor? É um dos ladrões que estava à direita, outro à esquerda de Jesus. Ele estava ali por quê? Por que ele estava ali? Cruz é lugar de justiça, de condenação. Aquele homem estava condenado. Condenado à morte. Por quê? Porque roubou. Porque vivia de uma forma ilícita, enganosa, mentirosa. O ambiente que ele estava era um ambiente de morte. Mas ele olha para Jesus e o seu coração não importa o lugar. O que importa é o seu posicionamento. Ele diz, Senhor, eu errei, eu pequei, eu falhei, eu mereço a morte, mas lembra de mim quando entrares no paraíso. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Um sai do céu para o inferno, outro sai do inferno para o céu. Não é o lugar onde você está, é o seu coração e o seu posicionamento. É forte. O que Deus tem para mim e para você é extraordinário. Enquanto um está vivenciando assim, há outro vivenciando com o coração quebrantado. Há outros dois que estão vivenciando num ambiente propício à vitória. Diga ambiente. Me ajuda a pregar, irmão. Diga ambiente propício à vitória. Qual é esse lugar, pastor? O paraíso. O Éden. Adão e Eva estão onde? No paraíso. Lugar para desfrutar, jardim de delícias. Mas a Bíblia diz que eles, no ambiente de bênção, o seu posicionamento e a sua escolha levam a ser expulso do paraíso. Qual que é o ambiente que está Adão e Eva? Adão e Eva está qual ambiente? Ambiente propício à vitória. Adão e Eva tinham acesso a Deus. Na viração do dia se encontrava, falava com Deus, adorava a Deus, mas a sua escolha foi a rebelião. Quando Deus o procura, está escondendo, pegando folhas para se cobrir, porque se viram que estavam nus. Escute, eles não ficaram nus, eles sempre estiveram nus. O problema é que quando você peca, os seus olhos mudam o foco. Quando você peca, você muda a direção. Quando você peca, você enxerga o que não presta. Quem está em pecado entra na igreja dizendo, olha aquela lâmpada ali, olha o jeito que o pastor está falando, olha aquele problema ali, olha aquele microfone, olha aquele negócio ali, olha, ele pediu para dar like, olha, ele pediu para compartilhar. Quem está olhando para pecar, não importa, ainda que não esteja erro, ele vai enxergar nudez, ele vai enxergar problema, ele vai enxergar o que não presta. Mas quem quer a glória de Deus não enxerga a maldição. O que ele olha é a glória de Deus sobre a vida dele, em nome de Jesus. Alabandara suribicau andará. Adão e Eva agora estão enxergando que eles estão nus, mas eles sempre tiveram. O problema é que os seus olhos não estavam focados no problema. Quando os seus olhos começarem a ver problema, peça perdão a Deus. Diga, Senhor, eu não preciso me converter, eu preciso me humilhar, porque quem olha para Jesus não enxerga problema. Quem olha para Jesus não enxerga barreira. Quem olha para Jesus não enxerga impedimento. Quem olha para Jesus não importa que não tenha ponte. Se ele disser desce do barco e vem andando, você desce e vai andando olhando para ele. Para de olhar para a tempestade e olha para Jesus hoje. Olha para ele.
Você é doido, pastor? Quem quer ver problema, vê. Mas quem quer ver a glória também vê. Quem quer ver a presença também vê. Quem quer ver o milagre também vê. O que é que você veio ver aqui hoje? É a sua escolha, não é o ambiente onde você está. O Senhor disse ao meu coração: enquanto Adão e Eva estavam no paraíso, destinados à vitória, foram expulsos do paraíso. Enquanto uma mulher chamada Raabe, em que a sua casa era casa de prostíbulo, se arrepende, pede perdão e faz aliança com Deus. Deus diz: você e a sua casa vai ser guardada. Preste atenção, a promessa para Josué é que a muralha toda de Jericó vai cair. Deus prometeu que ela vai cair, mas Deus está dizendo: eu estou mudando a promessa. Por que Ele está mudando? Porque a muralha pode cair, mas a tua casa vai ficar de pé. A tua casa vai ficar de pé. A Bíblia diz que toda a muralha caiu, menos a casa da prostituta. Escute, uma casa de prostituição é fadada ao quê? A morte, a desgraça, a perda, a inferno. Mas não importa o ambiente, o que importa é a sua decisão. Quando você decide fazer para Deus, Deus muda o ambiente e faz a casa de pecado ser casa da glória de Deus, ser casa de vitória. A tua casa vai ser mudada hoje. A tua casa vai ser mudada hoje. O Jesus decai, o Senhor está dizendo para você: onde abundou o pecado, superabundou a minha glória, superabundou minha presença. A tua casa será chamada casa de oração, a tua casa vai ser chamada casa de louvor, a tua casa vai ser chamada casa de cura, a tua casa vai ser chamada casa de vitória. Deus te trouxe e me trouxe aqui para dizer: quem crê, a tua e a minha, nossa casa vai ser casa de adoração para a glória de Deus. Tem adorador para dar glória a Deus aí, irmãos? Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta carnal aqui para você. Tem alguém que torce aqui para o Corinthians? Ficaram até tímido agora, que eu falei que é carnal. Tem corintiano aqui, irmãos? Não, fala mais alto, porque corintiano gosta de fazer barulho, não gosta? Ou é tudo frouxinho também? Corintiano gosta de fazer barulho, sim ou não? Tem São Paulino aí? Mas, olha isso, irmão, está falando em língua já. Tem palmeirense aí, irmãos? Meu Deus. Até palmeirense tem, gente. Tem santista aí, irmão? Tem um aqui solitário, lobo solitário. Agora tem alguém que torce para Jesus Cristo aqui nesse lugar, irmãos? Eu não sei, quando fala de Jesus, você fica calado pro seu time, você grita, parece uma gazela. Para Jesus, você fica, ai, glória, dá glória a Deus aí, meu irmão. Aplauda Ele bem forte. Você percebe como para o time de futebol parece um leão, para Jesus parece um gatinho recém-nascido. Quer leitinho? Meu irmão, o que é que o seu time, o meu time que a gente torce, deu para você em dinheiro? Deu para você em vitória? O que é que ele mudou a sua história? Agora, o que Jesus fez na sua vida, meu irmão? Tem cristão de verdade aí? Tem leão aí? Não é gatinho não, é leão. Abre a sua boca, o seu rugido, e glorifica Ele. Pode aplaudir, irmão, não precisa esperar pedir não. Eu não sei o que acontece com crentes, com cristãos, que você tem a unção e o leão da tribo de Judá está dentro de você. O diabo, que é um derrotado, ele quer ser como o leão, e você quer ser como que é? A gazela?
pular que nem um Bambi na água. Ficar quietinho, caladinho. A Bíblia diz que o Satanás está ao vosso derredor bramando como? Ele quer ser leão. Você não vai crescer, você já é o leão está dentro de você. Essa é a diferença. Por que não aconteceu nada com Daniel? Ele entrou lá cheio de leões. Irmão, quando entrou o leão, o rei dos reis daquele lugar, os leões ficaram quietinhos. Podia estar cheio de leões, mas tem um que é acima de todos. Pode entrar no ambiente ter rei, mas quando chega o rei dos reis e o senhor dos senhores, todos têm que se render a ele. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus, queridos. Não, pastor, aqui na igreja, de novo, voltar no culto aqui de domingo, né? Igreja é um ambiente de reverência. Olha para o seu irmão e fala assim, calma, calma. O santo está olhando para você aí. Olha o santo do seu lado aí. O santo é seu irmão em Cristo. Faz silêncio. Um ambiente aqui hospitalar. Você pode ter entrado aqui doente, mas a cura está chegando sobre você hoje. O médico dos médicos está dizendo aqui: o lugar é de vida, é de festa, é de promessa, é de milagre, é de resposta, é do extraordinário. O Espírito de Deus está dizendo para mim e para você hoje: se prepara, o ambiente quem faz somos nós, o ambiente quem faz somos nós, pela fé, faça festa pela fé, faça festa pela fé, é pela fé, é pela fé. Pastor, eu entrei aqui doente, cabisbaixo, depressivo, vai ter que sair essa doença hoje. Aleluia. O Senhor está dizendo para mim e para você: eu e você precisamos entender. Uns estão fadados à morte e se posicionam e vivem como heróis. Outros têm a promessa de heróis e se posicionam e vivem como fracassados. Perdem a promessa. Aí algumas pessoas dizem: pastor, eu não sei o que está acontecendo, Deus não está abençoando. Mas se o nome dele é abençoador, galardoador, se a bênção não está chegando, alguma coisa está errada. Uma coisa eu posso garantir: não é no abençoador, porque o desejo dele é abençoar. Em Deuteronômio 28:1 diz o quê? Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje eu vos ordeno. Então se prepare, porque todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, diz o Senhor dos exércitos. Olha para o seu irmão de novo e fala para ele: se fosse gol, você gritava desse jeito? Mas não era gol não, era a sua mudança de vida que estava sendo pregada agora. É que tem gente que está achando que o gol muda mais a vida dela do que Jesus entrando na história dela. Eu vou dar uma chance para você dar um glória a Deus, como você fazia naquele gol que você plantava a bananeira e grudava naquele monte de macho do seu lado, com aquele sovaco cheirando esfirra de 15 anos, abraçando você para lá, para cá na arquibancada, tocando vuvuzela e batendo com bandeira na sua cabeça, porque fizeram assim comigo. Vamos para o estádio de futebol e vamos na torcida organizada. Cheguei lá, falei: eu quero só assistir o jogo. O cara olhou para o lado e falou: se você não pular, nós vamos jogar daqui você lá para baixo. Aqui não tem escolha, ou você pula de qualquer jeito. Se você não pular, a gente vai fazer você pular daqui lá para baixo. Porque afinal, quem está na torcida, torce para o mesmo. Olha para o seu irmão e diga: você está torcendo para o mesmo time? Eu estou vendo uma torcida organizada de Jesus aqui. Eu estou vendo uma torcida organizada de Jesus. Eu vou dizer: pega a sua bandeira, porque o Jeová Nissi já chegou aqui e a sua bandeira vai ser erguida da vitória e começa a dar glória, porque não é gol não. Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, diz o Senhor dos exércitos. O diabo, que é para ficar quietinho, caladinho,
Eu estou lembrando daquele louvor em cima desta palavra que eu acabei de dizer em 1 Pedro 5, que diz assim: como o leão que ruge, o diabo quer te devorar. Ele não é o leão, ele quer fazer como, e ainda ele está rugindo. E nós que somos muitas vezes calados. Escute uma coisa, querido, perceba uma coisa: não é o ambiente. O que Deus está dizendo para mim e para você hoje? O que importa não é o ambiente, o que importa é a nossa... Olha para o seu irmão e diga: é a nossa escolha. Quem quer escolher vencer aqui, levante a mão assim em nome de Jesus. Se você quer escolher vencer, você precisa entender que o seu posicionamento fará o ambiente de morte virar vida. Diga: minha escolha. Isso, olha que maravilha, ó. Não precisa nem falar duas vezes, já deu o seu melhor. A minha escolha fará o ambiente de morte ser ambiente de vida. Diga: onde era a morte, vai ter vida. Porque eu não aceito o silêncio da morte. Diga: Jesus não aceitou o silêncio da morte. E ele disse para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Não importa o lugar, o ambiente, são as nossas escolhas que farão a diferença. Se você quer ter vida, fica de pé no seu lugar e comece a profetizar e comece a glorificar. Você não saiu da sua casa para ficar no ambiente parado, estático, morto. Ah, não, para ficar assistindo. Você não veio para o teatro, não. Você não veio para o stand-up para dar uma risada e continuar do mesmo jeito, não. Deus vai transformar o seu choro em alegria de verdade. Deus vai transformar a minha e a sua história. Ei, show de bacana.